Paz do Senhor a todos vocês que estão nessa manhã, né? Aqui nós estamos vendo aí que a situação, nós estamos muito dormindo muito tarde, né? E acordando muito cedo e, né? Pela essa graça dessa obra, a obra do Senhor que nos certifica, a obra do Senhor que nos restaura, a obra de Deus que nos coloca em reconciliação com o Pai, né? Sabemos nós que todos os dias, Paulo diz na sua palavra, que nós seríamos entregues à morte todos os dias. E muitas pessoas não conseguem mais, né, se entregar à morte, né, deixando o velho homem crucificado na cruz do madeiro. Então é por esse motivo que muitos não conseguem alcançar a dimensão espiritual. Quero dizer a todos os irmãos que está sendo um dia de muito cansaço. É a rádio, é a igreja, é a visita nos lares, muitos demônios que estão caindo ultimamente nas visitas, nas igrejas, então tem aquela retaliação um pouco, né? Então hoje eu voltei, né, trazer alguns parâmetros ensinos no YouTube, né? Me perdoa aí no som exterior, né? Estamos aqui num bairro movimentado e eu queria, né, trazer para vocês o mantimento do céu nessa manhã, para que nós possamos voltar novamente à essência daquilo que Jesus nos chamou. Né, muitas pessoas não conseguem mais voltarem, né, ao primeiro amor, às primeiras obras, estão cansadas, contritas, né, não conseguem mais sentir mais a presença de Deus e tampouco conseguem mais recomeçar no caminho do Senhor. Eu estou vendo dias de muita tristeza na terra, onde os crentes estão deixando a espada de lado e também estão deixando a armadura que o Senhor colocou em Efésios capítulo 6 diante dos seus lombos, né? Então realmente nós estamos vivenciando dias de muita dificuldade, onde os irmãos não conseguem mais, né, vencer a morte, né? A morte do pecado, a morte da injúria. E eu sou mais que testemunha para dizer isso, né? Eu acho que um jovem de 32 anos como eu tenho passado aí tantas perseguições nesse Brasil, pregando contra o pecado, contra a vaidade, contra a sensualidade que está acontecendo nesses últimos dias na igreja do Senhor. Então, eu venho atrás dessa manhã com toda a longanimidade, com amor, né, em consagração, trazer para vocês acerca daquilo que é santo, daquilo que é reto, daquilo que é justo diante do céu. Né? Sabemos nós que o Senhor ele tem seus chamados, homens escolhidos valentes, para bater contra o pecado, para bater contra as artimanhas de Satanás, né? Então eu sei que está sendo muito corrido, né? A igreja aqui já não cabe mais ninguém, né? Os testemunhos são muitos, vocês têm visto aí no YouTube, os testemunhos que Deus tem colocado aí durante esse dia de hoje, e também na igreja. Ontem mesmo uma mulher estava com as duas mãos paralisadas e ela veio aqui, ofertou ainda uma oferta boa para a igreja, né? Para recompensa, para agradecer a Deus pelos seus braços que não mexiam há mais de meses, né? E aqui ela foi curada para a glória de Deus, e muitos outros testemunhos de pessoas convertendo a Jesus. E isso me traz uma atenção. Isso me traz uma atenção porque quanto mais a obra cresce, mais Satanás cresce junto com ela, tentando ceifar a obra de Deus e tentando acabar com os escolhidos do Senhor. Tem muitos de vocês que estão me ouvindo agora, estão assistindo agora, que não estão conseguindo mais vencer as potestades, estão vendo que realmente as batalhas não têm sido fáceis, são dias de muitas trevas na terra, dias de muita luta para aquele que vive em espírito. Eu estava ouvindo um hino, né, um hino que faz você que está aí me vendo agora, né, lembrando como você era. Lembra desse aqui, ó? Esse aqui é o tempo quando o seu amor era o primeiro amor, lembra? Uvas de graça. Você na igreja cantava, você chorava. E por que hoje a tua alma está assim, né? Por que será que a tua alma está esquecendo de que Jesus está vivo? Aleluia. Vou chorar de novo. Aleluia, Jesus. Oh, glória ao Espírito Santo.
Andaramanda soube, andarabadai. Constante. Aleluia, Jesus. Sinta a presença de Deus essa manhã na tua casa. Oh, Jesus. Jesus está vivo, meus irmãos. Vamos se levantar. Vamos marchar para o rumo a Sião. Está sendo difícil? Fique em paz. Deus coloca o pastor Júlio tirando forças de onde não tem, para dizer para você que dá para voltar ao primeiro amor. Chuva sem fim, sem... Lembra a saudosa lembrança? Vamos lá. Porque o Senhor, olha só que lindo. Chuvas do Consolador. Aleluia. Aleluia, Jesus. Primeiro hino da harpa em 001. Eu quero dizer para vocês que dá pra gente voltar sim ao primeiro amor. Não acabou nada não. Não acabou nada. Satanás não tem poder contra os escolhidos do Senhor não. Né? Quem lembra dessa aqui? Ó? Vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo colocar essa aqui. Né? Eita glória, hein? Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida hoje. Hoje vamos falar sobre encorajamento. Lembrança que eu de ti, ó Sião. Aleluia. Vamos voltar, meus irmãos, a guerrear contra o mal. Acorda, igreja. Encorajamento, igreja. Força aí. Mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Foi isso que Jesus nos deixou no livro de Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Foi o Senhor que falou, faz uma live porque eles estão morrendo. Entrarei nesta terra, Senhor. Oh, glória a Jesus. Acordam cedo, meus irmãos, na presença do Espírito Santo. Acordem cedo na presença do glorioso Jesus. Que coisa linda. É coisa linda, meus irmãos. Caminha, Senhor. Saudosa lembrança. Dias difíceis, mas dias de grande graça do Senhor. É lindo demais a presença de Deus. Oh, glória a Jesus. Você sabe por que eu fico maravilhado? Porque foi através do sangue de Cristo. Nós não podíamos nada, estávamos afastados de Deus. Ele nos deu confiança de dar. O herdeiro do Senhor. Aleluia. Lá nós vamos terminar nossas lutas, meus irmãos. Acredite. Aleluia. Acredite, acredite no Espírito Santo, acredite em Deus. Ele tem te visto, Ele tem visto suas forças, mesmo na dificuldade, mesmo na fraqueza. Aleluia, se alegra, meus irmãos. Se alegra no Senhor. Aleluia. Os nossos irmãos já morreram. Estão nos esperando no céu. Você tem que ser forte, meu irmão. Você tem que ser forte, minha irmã. Tem que ser forte. Aleluia. Aleluia. Vocês conseguem. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Aleluia, glória a Deus. Vamos embora daqui, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você sabe que eu fico maravilhado? Eu fico maravilhado porque foi o precioso sangue. Precioso sangue de Jesus.
eu quero dizer a vocês que vale a pena, meus irmãos. Vale a pena lutar todos os dias. Encorajai-vos vocês. Peguem o firme com o Senhor. Porque Deus, meus irmãos, Ele está acima dos céus e contemplando todos, os grandes, os pequenos. E eu tenho certeza que é para lá que Jesus quer que nós vamos. É para lá que nós vamos, meus irmãos. Porque Cristo voltará. E eu tenho certeza que muitos estão, meus irmãos, muitos de vocês estão aí achando, meus irmãos, que está bom, que está gostoso, que vai para o céu dessa forma, mas não vai. Vocês estão sendo enganados. Porque aquele diz que aquele que não está ligado na videira tem que tomar muito cuidado, porque o agricultor vem aí, né? E o agricultor, ele vem para tomar, meus irmãos, e cuidar da vinha. Então nós precisamos ser fortes, porque o tempo é breve e Jesus está voltando, meus irmãos, para buscar a igreja e os corajosos, aqueles, meus irmãos, porque foi através do sangue de Jesus nós voltamos a branquear nossas vestes. E sabemos nós que hoje nossas vestes é muito mais alvo que a neve, né? Então, seja o Cordeiro, aí ó, por nós. Então, meus irmãos, vamos voltar a encorajar. A guerra não pode parar. Jesus, ele me disse essa manhã que tem muitos soldados feridos no caminho, que tem muitas pessoas que não conseguem mais santificar as suas vestes e nem tão pouco mais lutar contra o pecado e contra a morte. É tempo de nós levantarmos. A igreja precisa voltar a lutar contra as trevas. Os demônios estão matando, almas estão morrendo em toda a face da terra. Mas vamos, irmãos, vamos levantar, meus irmãos, vamos buscar aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem do céu, né? Porque sabemos nós que o tempo é breve e Jesus está voltando. Meus irmãos, não podemos desistir daquilo que Deus nos colocou, que é a sua graça, e nos chamou como cordeiro da sua promessa. Sabemos, meus irmãos, que a luta é grande, que as perseguições são tensas, mas a obra de Deus, ela não pode parar. Queria que você aí comigo abrisse a palavra de Deus comigo. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos abrir lá no começo. Minha Bíblia está toda molhada de lágrimas aqui, como sempre, né? Vamos encorajar. Hoje nós trouxemos uma palavra de encorajamento para vocês não se afastar de Deus. Vocês não podem largar o Senhor Jesus, meus irmãos. Por favor, não largue. Ah, meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vocês não podem parar. Vocês não podem parar. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Eu choro por vocês, meus irmãos. Eu não choro por mim, não. Eu choro por vocês. Porque é a única oportunidade. É a última. Não vai ter mais oportunidade de salvação. Então nós temos que ser forte. Temos que ser forte. E não podemos desfalecer. Não podemos aleluia.
Eu estou chorando pelas suas fraquezas, a fraqueza de vocês, eu estou sentindo ela. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Eu estou chorando porque vocês estão chorando. Não podemos esvanecer, Jesus. Você não pode parar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra essa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, por essa palavra gloriosa. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Glória a Jesus. Vamos então. Abre comigo o livro de Êxodo. Abre comigo aí, livro de Êxodo. Êxodo. Graças a Deus. 14. Êxodo 14. Êxodo 14, capítulo 14, versículo 13. Abre todos comigo aí. Vamos pegar a Bíblia e vamos fazer uso dela. Em nome de Jesus. Vamos fazer uso da palavra de Deus. Posso ler a palavra de Deus? Glória a Deus. Está escrito assim a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por esse dia de hoje. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Olha só, Moisés disse ao povo: não temais. Estais quietos. Olha só, ele disse: não fica assustado. Não se turbe os seus corações. Fique em silêncio, quietinho, calma. Aleluia. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará aos egípcios que hoje vieste, nunca mais verei para sempre. Moisés está no meio ali, em frente ao Mar Vermelho. A tempestade, que eram as perseguições egípcias, estava contra o povo hebreu. Mas mesmo assim, o povo assustado com o mar grande que estava rodeando, Moisés disse: não tem mais. Vamos orar para que o Senhor fale conosco. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, eu te glorifico e te exalto nesta manhã. Eu te dou graças por essa palavra de encorajamento. Tu sabes de todas as coisas e conheces o nosso coração. Nesse exato momento, há anjo nos cercando, a sua glória tomando todo o círculo a Deus da terra. Nesse exato momento, há uma ligação diante da terra pecaminosa, escura, um círculo terreno vazio, que hoje se completa pelo Teu Espírito Santo. Nesse exato momento, há almas que estão cansadas, que não aguentam mais, ó Deus, está vivenciando esses últimos dias. Almas que não aguentam mais viver a oração e nem tampouco o jejum e a consagração. Eu te louvo por esse estudo maravilhoso e por essa palavra que o Senhor falará comigo e também com todos os homens e mulheres que estão conosco ao vivo. Pai, eu te louvo por cada pequenino desse que está rastejando na terra, mas que ainda não largou a bandeira da salvação e tampouco esqueceram dos seus atributos e dos teus juízos. Tu és santo, Senhor, e em todo tempo a sua glória se faz sobre a face da terra. Eu te dou graças por ter me dado força e tirar, ó Deus, da onde não tem, para ensinar as minhas ovelhas. Sim, meu Pai, são ovelhas minhas, que o Senhor me deste, para cuidar, para trazer a eles, ó Pai, o entendimento da sua cláusula, que é a palavra do Senhor. Porque o Verbo se fez carne e habitou dentre os homens, e através, ó Pai, da ressurreição de Cristo somos salvos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Nos cura nossa alma e nos dê força para entrar em continuamente oração contigo. Assim seja em nome de Jesus. Meus irmãos,
A coragem dos dias de hoje, ela é uma palavra que realmente ela está em falta. Sabemos nós que essa coragem fez com que Deus colocasse profetas. A coragem que Deus colocou a um homem chamado Noé, ao ponto de Noé ter coragem e largar o seu próprio descanso e assim pegar a sua família e levar a fazer uma arca. Noé não viu Deus, Noé ouviu Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que crê sem ver. Então Noé, ele creu, sabia que aquela voz estava direcionando a Noé a um tempo de uma nova aliança na terra. Deus estava já estagnado pela raça humana e tentou trazer Noé a um concílio, a uma nova aliança. E Noé pegou a sua família no meio de uma raça terrível, onde havia gigantes sobre a face da terra, onde havia injustiças e também onde havia pecados terríveis que tomavam diante as narinas do céu. O poderoso Jeová estabelece no trono dele e tenta fazer uma aliança com Noé e faz essa aliança, porque Noé teve coragem de tomar o seu concílio e tomar os dias que ele acordava às 10 da manhã, acordar agora às 5, às 4 da manhã, para atrás de madeira diante do campo da terra. E isso sem serrote, e isso sem martelo. Então Noé ele vai construir uma aliança nova com Deus. A terra está pronta agora para ser exterminada da face do Senhor. A coragem faz com que Deus faz novas alianças. A coragem faz com que o homem renasça todos os dias. Paulo foi corajoso. Elias teve uma coragem um certo tempo, e no tempo de covardia de Elias, aonde ele viu que o espírito de Jezabel estava muito mais poderoso do que ele pensava, tá? Mas ele sabia que a coragem de Elias era ardente dentro dele. Mas por que Elias acovardou? É porque Elias parou de olhar para o céu. E quando o homem para de olhar para o céu, ele se acovarda. Elias parou de entender que aquele fogo que caía e matava os soldados, ele poderia ser aceso a qualquer momento, mas Elias não olhou para isso. Ele olhou para o seu próprio coração, o seu entendimento, e se acovardou. A covardia não vem de Deus. Ele mesmo disse que ele não tem prazer na alma que recua. Então sabemos nós que nesses últimos dias, muitos de vocês não estão tendo coragem, não estão tendo mais a vontade de buscar o Senhor. Isso com cordas humanas ataladas aos céus. Pessoas que não vivem mais de oração. Pessoas que pararam de acreditar que o céu existe. Pessoas que pararam de acreditar que Jesus Cristo um dia vai voltar. Então eu quero dizer a todos vocês que estão na dimensão do Senhor, que estão nessa manhã entendendo que a tua alma está longe daquilo que é santo, daquilo que é eficaz. Eu quero dizer a todos vocês que o Espírito Santo de Deus, ele geme com gemidos inexprimíveis, e a sua graça nos consola de toda unidade. Meus irmãos, o tempo aonde a igreja parou de pensar naquilo que é do céu. Paulo ele começa a dar a carta dizendo que nós somos do céu, buscamos as coisas que somos do céu, e não somos da terra e não podemos buscar as coisas terrenas. E a coragem não vem da terra, a coragem ela vem do céu. E é por isso que estamos atalados, e de uma forma terrível Satanás tem tomado a terra e colocando sim os escolhidos de Deus a um quartinho escuro e dizendo: vocês não vão sair daí, vocês se saírem daí eu corto o pescoço de vocês. A Bíblia diz que depois da crucificação os discípulos também estão acuados, porque agora os discípulos também estão entendendo que grande é a fúria da crucificação. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João estão acuados com medo da crucificação também. Então, eu quero dizer a todos vocês que estão nessa manhã, a coragem ela é um dom divino, sim, porque se você busca o Senhor, você busca coragem. Jesus foi corajoso até o fim, o céu é corajoso. Quero dizer a vocês, lembrando a história do nosso amigo Gideão, que levava consigo 32 mil soldados, mas o próprio Deus viu que 32 mil soldados era muita coisa para levar diante da batalha, e Gideão ficou com 300 mil homens. Por quê? Porque aqueles homens, eles bebiam como um cão. Uns bebiam como um cão, outros bebiam a água e vigilante. O que significa isso? Água é Jesus que pode dar, e vigilância. Muitos de vocês estão bebendo da água
fechado, com a cabeça baixa. Não, vamos vigiar e orar a todo tempo e estar diante do Senhor a todo instante, porque sabemos que é grande a consolação do Espírito Santo sobre a face da terra. A terra está vivendo esse colapso. A igreja está recuando na hora que mais Deus precisa da igreja. A igreja não pode recuar. Eu lembro que Isaías 41, o Senhor disse: pois eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita. Não temas, eu te ajudarei. Quando Deus fala isso para Isaías, Ele está dizendo: calma, quem é você para fugir dos meus braços? Fique em paz, eu te ajudo, eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça. É isso que nós temos que fazer, se levantar de um novo tempo. A igreja não pode se esfriar na hora mais que Deus precisa dela. As trevas cobriram a terra e nós precisamos entender que é nessa hora que a luz tem que brilhar. Foi o próprio Jesus que disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. O tempo da igreja, levantar a cabeça e entender que mais forte o que está conosco do que está com o mundo. O Deus de todo Israel, Ele sempre levantou seus profetas e deu coragem para que Jeremias colocasse no templo de Judá e anunciasse o cativo à Babilônia. Sim, é tempo dos profetas se levantarem e pregarem a justiça de Deus e não temer a estatueta chamada Aparecida, a padroeira do Brasil. Não temer as adversidades dos ídolos levantados por mãos de homens. Não temeis ao homem que mata a carne e sai correndo como louco. Teme a Deus que mata a carne e manda o espírito para o inferno. Então em Mateus diz muito claro: algum homem lhe trouxe o paralítico deitado no leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: filho, tenha bom ânimo, os teus pecados são perdoados. A fé, a coragem daquele paralítico que está diante do Senhor, o encorajamento divino. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus 14, 27, Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então, meus irmãos, coragem, não tenha medo. Temos que precisar da coragem do Senhor. Temos que precisar da coragem de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Atos 23, 11 está dizendo: na noite seguinte, apresentou ele o Senhor e disse: Paulo, tenha bom ânimo. Como de mim testificaste de Jerusalém, assim pode testificar também em Roma. Paulo estava ali atribulado pelas perseguições, mas o Senhor falou: tenha bom ânimo, Paulo. Vamos, é necessário que Roma esteja tomado pelo meu evangelho. Meus irmãos, por que nós hoje estamos escapando daquilo que Deus nos levantou? Por que estamos esquecendo da oração e da divina graça do Senhor? Não temam, meus irmãos. Em Gênesis 26, 24, olha o que diz: apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas. Não temas, porque eu sou contigo, eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão. Deus está falando: não temas. Não temas. Em 2 Reis 6,16, não temas, mas são os que estão conosco do que estão com eles. Por que temei? Porque temei as assombrações deste mundo. A terra não pode parar de entender que é uma igreja. Vamos, levanta a igreja. É tempo da igreja levantar diante a face da terra. Sabemos nós que o socorro vem do Senhor. O salmista Davi estava passando também uma prova muito terrível. E ele começa a escrever dizendo que socorro, e bem presente na hora da angústia, ao Senhor. É bem presente o socorro de Deus. Não temas as lutas, perseguições na casa, nem tampouco dos vizinhos, nem tampouco da tua igreja. Nós temos que vivenciar um novo tempo. Temos que ter coragem. Isaías 43, 12. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando passarem pelos rios, ele não te submergirão, ou seja, não se afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a chama arderá em ti. Isso significa que Deus, ele ama e anda com os corajosos. Quando Deus está ali vendo os filisteus acabando com a colheita de Israel, Deus coloca, chama Gideão dentro do lagar e diz: Gideão, homem valente, Deus é contigo, homem valoroso. É tempo da igreja de despertar. É tempo de voltar, meus irmãos, voltar a ser corajoso, voltar a estar diante do Senhor e com coragem, com força, porque somos nascidos novamente para a justiça e não para a injustiça, e todos aqueles que andam em justiça o Senhor justificará de vós. Por isso que Jesus glorificou teu Filho Jesus na terra.
Sabe por quê? Porque Jesus teve força. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortalecerei e te ajudarei e te susterei com a destra da minha justiça. Deus está falando: igreja, cadê tu? Tá fraca? Eu te fortaleço. Não consegue segurar? Eu te sustento. Sabe com o quê? Destra da minha justiça. Você sabe o que significa destra da justiça de Deus? Vai aí a revelação para vocês, se vocês não sabem. A Bíblia diz que Jesus sentou à destra de Deus. Jesus é justo, então Ele é a justiça. Então Ele te fortalece com Jesus. Aleluia! Ele te fortalece com Jesus. O próprio Pai fortalece com o Filho. Então o Filho te fortalece. Sim, foi esse mesmo Filho que quando Paulo disse eu não aguento, e ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Senhor, mas eu estou fraco. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh, glória a Jesus! É tempo de vocês entenderem que essa mesma destra de justiça disse assim: eu estarei convosco todos os dias, desde a consumação dos séculos e séculos. Nós não estamos sozinhos. Foi Ele que disse assim: olha, eu irei com o Pai, mas não deixarei vos órfãos. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que convencerá vocês do juízo e da justiça de Deus. Deus é conosco. Encoraja, levanta a cabeça, porque o tempo é de marchar sobre a face da terra. A terra está vivenciando esses dias. A terra está vivenciando os últimos momentos na face da terra. A terra está vivenciando sim os últimos suspiros, e a igreja com ela está levantando sim o grande clamor do Senhor, a grande graça e unidade do Espírito. Sabemos nós que a terra sim, ela está se levantando uma igreja covarde, uma igreja que não tem mais vida com Deus, uma igreja que esqueceu dos atributos do Senhor. Igreja de Jesus, levante-se, porque o tempo é breve e Jesus está voltando. Acerca disso, eu quero convidar a vocês a voltar ao primeiro amor, a voltar a ser corajosos e defender a justiça de Deus e bater contra o pecado, onde muitos homens que se dizem homens de Deus estão se levantando na terra, homens que querem somente famas e status, mas não conseguem olhar para uma mulher de saia curta na igreja e dizer para ela: isso é pecado. Não consegue catar o altar e dizer: pastor, a sua igreja está perversa de pecado. Uma igreja que está calada, cansada, que não bate mais contra o pecado. Você sabe disso? Por que a terra está tão covarde? O Brasil é uma nação covarde. Vemos que no Brasil tem uma mulher chamada Nossa Senhora Aparecida, que foi achada no mar, sem cabeça, e colocaram como padroeira do Brasil. E cadê os servos, os valentes profetas? Será que no Brasil tem profeta? Será que Júnior Trovão é um profeta? Será que Marcos Feliciano é um profeta? Será que esses homens de nome que estão aí no YouTube são profetas? Será que eles batem de frente com o pecado brasileiro? Será que somos realmente, meus irmãos? Será que vemos algum profeta ser queimado vivo aqui no Brasil? Será que vimos algum profeta como Paulo, que chegou dentro de Éfeso, viu os deuses conhecidos sendo levantados? Será que batemos de frente com a igreja católica? Será? Sabe por que não batemos? Porque são covardes. Santo Deus. Você quer que eu fale pra você? Meus irmãos, me perdoa, o celular acabou a bateria aqui. Chegou aqui comigo o missionário Rony, veio me visitar aqui, mas é isso. Continuem. É tempo da igreja despertar, é tempo da igreja voltar ao primeiro amor. A terra está vivendo esses últimos dias, então que vocês volte a entender que a obra de Deus ela não pode parar. Amém, meus irmãos? Então vamos voltar à essência do Evangelho e também da comunicação dos santos ao santo. Que a unidade do Espírito Santo e a consolação do Todo-Poderoso possa estar com todos vocês e que vocês possam alcançar aquilo que é santo, aquilo que é justo e aquilo que é correto. Então, que o Espírito Santo guarde vocês, que o Espírito Santo ordena vocês em uma nova dimensão. A terra está enobrecida, os ossos estão secando, mas ainda quando tem osso seco, ainda bem
que tem profeta para profetizar contra os ossos. Então nessa manhã eu venho dizer a todos os ossos secos que é para a hora de se levantar um grande exército de valentes exércitos que vão tomar a unidade de Deus e batalhar na terra. Amém? Que Deus abençoe a todos e que vocês possam vivenciar um novo tempo na presença de Deus. É tempo da igreja se despertar. É tempo da igreja voltar ao primeiro amor. Igreja de Jesus, não pare. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E foi por essa graça que somos salvos, né? Então que Deus abençoe a todos. Fica aí essa palavra aí e espero que vocês possam, né, guardar essa palavra no fundo dos vossos corações e vocês permaneçam na unidade que é Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho aí nós vamos fazer uma live aí junto com o nosso amigo que veio aqui aqui agora nos ver novamente, e daqui a pouco estamos entrando ao vivo novamente. Mas fica essa palavra e que Deus conforte os vossos corações e que dê força para vocês continuar. Lembre-se, Deus não anda com covardes. O Senhor Jesus quer corajosos, homens corajosos para um novo tempo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo governe a alma de vocês e coloque no cetro da justiça do Senhor. Lembramos nós que o Verbo já se fez carne e habitou entre os homens. Então é necessário agora que o Verbo de Deus venha em espírito e em justiça, para que todo olho verá e que todo joelho dobrará e dirão: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Porque ele verá, não montado um cavalo branco, agora não montado nem um jumento, mas um cavalo branco, dizendo na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. É tempo da igreja despertar. Fica na paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo governe a alma de vocês e leve vocês a alturas do céu. Pastor Júlio, missionário Rony, na paz, irmãos. Manda um abraço para todos vocês. Fortalecei-vos. Daqui a pouco nós vamos fazer um bate-papo aqui com o missionário Rony, não percam. Daqui a pouco vamos estar ao vivo aí com vocês. Beijo no coração. Lembrando, esforçai-vos. Todos os dias somos entregue à morte. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.